Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Hoje, em nossa videoaula, nós vamos estudar sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Então, prepare todo o seu material, pegue o seu lápis, pegue a sua borracha e pegue também o seu livro de gramática e o seu livro de português. Nesse vídeo, a tia vai te ajudar a responder esses dois livros, tá certo? Vamos começar com o livro de gramática. No livro de gramática, nós já vamos estudar acento agudo e acento circunflexo. Então, a sua primeira atividade que você precisa fazer nesse momento é pausar o vídeo e ler esse textozinho aí que se chama, ó, convite. Vamos ler? Meu tio Sérgio e minha tia Mônica convidam você, José, Letícia, seu avô e toda a sua família para o aniversário de casamento deles. Data 3 de junho de 2012. Local, Rua Japonês, número 31, bairro Português. Então, você vai fazer essa leitura bem bonitinha. E depois que você fizer a leitura, você vai dar continuidade ao vídeo, tá bom? Leia aí. Nesse convite, algumas palavras possuem sinais acima das palavras. Vamos ver aqui, ó. Nós temos a palavra Sérgio, Mônica, José, Letícia, avô, família, 3, olha o tanto, aniversário, são várias, não é? Algumas palavras aí possuem acento, possuem esses sinais gráficos nas vogais. Esses sinais são chamados de acento. Nesse texto específico, nós vamos ter aí o acento circunflexo, que é esse símbolo. O acento circunflexo indica o som fechado, como os das palavras Mônica, avô, 3, vocês, português e japonês. Já esse acento aqui, ó, que nós chamamos de acento agudo, indica o som aberto, como os das palavras Sérgio, José, Letícia, família, aniversário e número. Viu só? Então, vamos lá. Acento circunflexo, o som é fechado das vogais. Acento agudo, o som é aberto. Então, se você conseguiu entender isso, agora nós vamos responder a segunda coluna aqui da página 34. Vamos lá? Complete os espaços abaixo. Letra A. O acento que indica o som aberto é o agudo ou circunflexo? Tá aqui sua resposta. Letra B. O acento que indica o som fechado é o agudo ou circunflexo? Você vai escrever aí. Depois que você fez a primeira questão, você vai reler o texto, o convite que tem aqui, que a tia tampou para você não ver a resposta, mas você vai reler e circular no convite as palavras com acento. Todas as palavras que possuem acento agudo e acento circunflexo, você vai circular. Quando você fizer isso, você vai responder depois a terceira questão, que pede para você retirar as palavras que você circulou e colocar nesse quadro. Nessa primeira coluna, você vai colocar as palavras que possuem acento agudo e nessa segunda coluna, você vai colocar as palavras que possuem acento circunflexo. Quarta questão. Use o acento agudo ou o circunflexo nas palavras em destaque. Observe o som aberto e o som fechado. Então, você vai ler aqui a questão A, B, C, D e E você vai escrever o acento nessas palavras aqui, colocar o acento nas vogais das palavras que estão em negrito, tá bom? Que estão destacadas, em todas elas. Dá pausa, responde essa página e depois que você tiver respondido, você vai responder comigo a página 35. Então, responde tudo aí e depois nós vamos responder junto a 35, combinado? Aqui na página 35,
Na quinta questão, você vai observar essas palavras que estão aqui em destaque e você vai colocá-las nessa frase. Então, as palavras são chá, silêncio, dominó, céu, árvore e óculos. Você vai olhar aqui o sentido da frase e você vai colocar a palavra que se encaixa de modo perfeito para o entendimento das frases, tá bom? Não dá para colocar, por exemplo, assim, meu primo jogou uma partida de chá. Dá para colocar uma frase assim, meu primo jogou uma partida de chá? Ou uma partida de árvores? Não dá, então presta atenção na sua frase, tá bom? Sexta questão. Você vai na sexta questão separar sílabas. Ó, xícara. Depois que você separar xícara, você vai escrever aqui o número de sílabas. Qual a quantidade de sílaba que tem a palavra xícara? Aí você vai escrever, separar a sílaba aqui e escrever nesses quadradinhos aqui a quantidade de sílaba que possui cada uma dessas palavras. Na sétima questão, você vai acentuar a sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte, e depois você vai acentuar a sílaba tônica das palavras usando o acento circunflexo ou o acento agudo, que é esse que nós estamos estudando nessa aula. Então, você vai ler, se a palavra tiver um som fechado, aquela vogal tiver um som fechado, você vai colocar o circunflexo. Se tiver um som aberto, você vai colocar o agudo. Depois que você fizer isso, você vai escrever essas palavras aqui na oitava questão, só que em ordem alfabética. Então, primeiro as palavras que possuem A, depois B, C, D. Olha sempre o início das palavras para você poder colocar na ordem. Se for aqui, ó, buquê e bebê, que começam com B, aí você vai olhar a segunda letra. Começa com B, começa com B. Depois vem o E, não é um E? E aqui vem o U. Quem vem na frente no alfabeto? A letra E ou a letra U? Vem a letra E. Então, o bebê, a palavra bebê, vem primeiro que buquê. Certo? Tenta relembrar esse conteúdo, tem aí no seu livro de português. E a nona questão, você vai escrever o nome dessas imagens e vai colocar o acento correto. Aqui, ó, nós temos metrô, maiô e robô. Aí você vai completar com o acento correto. Certo? Então, vamos responder a nossa atividade de gramática. Termina ela todinha e assim que você terminar, você vai responder comigo o seu livro de português. Então, responde tudo lá, dá pausa, aperta na telinha aí do seu celular, dá pausa no vídeo, responde sua atividade de gramática e depois vamos fazer juntos português, da página 41 até a página 43. Aí na agenda a tia colocou errado, nós vamos fazer até a 43, certo? Então, vamos lá. Em português, é uma leitura e interpretação de texto. Vamos ler juntos? Colônia de férias, construindo o futuro. Data 20 a 30 de janeiro, local Fazendinha da escola. Para crianças de 4 a 12 anos, inscrições abertas, Secretaria da Escola. Em nossa colônia de férias, as crianças terão, número 1, oficinas, palestras e exposições para aproveitar a experiência da colônia, sem esquecer o desenvolvimento das habilidades cognitivas relativas às mais novas teorias, sempre de modo contextualizado. E número 2, atividades como cineminha, teatro, boliche, turismo e parque aquático para se divertir e aproveitar o aprendizado de uma forma lúdica. E aí, sentiram vontade de participar dessa colônia, nessa fazendinha da escola? Eu fiquei com vontade. Agora que você já viu aqui, nós vamos entender que esse tipo de texto a gente chama de folheto, que é um texto pequeno e que serve para informar ou vender algo às pessoas,
geralmente tem 2 páginas. Você já entrou em contato com algum folheto? Alguém já te entregou um folhetinho lá no centro da cidade? Antes da pandemia, ficavam muitas pessoas entregando folhetos de loja, de promoções. Vocês já receberam alguma delas? Ou um convite como esse, ó, um folheto indicando uma colônia de férias ou de alguma escola de idiomas ou alguma escola mesmo, né, de ensino regular. Você já recebeu? Pergunta para o seu pai, para sua mãe, se eles já receberam algum folheto. Aposto que sim. Aqui nessa mesma página, na 41, nós temos um vocabulário. Vocês vão ler esse vocabulário e identificar aqui o significado dessas palavras. Aquático, cognitivas, contextualizado, exposições e lúdica. Você vai dar pausa agora e você vai ler o entendimento aqui, o significado dessas palavras. Quando você terminar de fazer essa leitura e de compreender o significado dessas palavras, você vai responder junto comigo essa página, página 42, tá bom? Então, vamos lá? Estudo do vocabulário. Então, nós vamos trabalhar com essa partezinha aqui do seu livro. Lembre-se, você vai trabalhar com vocabulário. Então, vamos lá. Reescreva o parágrafo substituindo as expressões destacadas pelas palavras do quadro abaixo. Exposições, lúdica, contextualização. Então, você tem que saber o que significa exposição, lúdica e contextualização, tá bom? Então, vamos ler o texto? Você vai ter que reescrever esse texto aqui, só que quando chegar nessas palavras que estão mais escuras, você vai ter que mudar ou para exposição, ou para lúdica, ou para contextualização, tá bom? Então, vamos ler junto comigo. As crianças foram à colônia de férias e no primeiro dia foram a apresentações e organizadas de um assunto que mostrava temas relacionados a uma situação ou circunstância. No segundo dia, elas se dedicaram a atividades relacionadas a jogos que visavam o divertimento mais do que qualquer outra coisa. E todos se divertiram muito. Então, agora você vai parar um pouquinho e você vai reescrever aí. As crianças foram à colônia de férias e no primeiro dia foram Aí você vai ver o que significa isso aqui, ó. Apresentações organizadas de um assunto. Vamos ver? Não é aquático, né? Não é cognitivas. Contextualização, exposições. Exposições, apresentações organizadas de um assunto. Não é a mesma coisa que tá aqui, ó? Apresentação organizadas de um assunto. Então você já sabe, você vai escrever aí, ó. As crianças foram à colônia de férias e no primeiro dia foram Aí você vai escrever, ó, exposições. Foram a exposições que mostravam temas. Aí você vai buscar lá no vocabulário onde é que está escrito relacionadas a uma situação ou circunstância. Aí você vai voltar aqui, onde é que tem aqui relacionadas a uma situação ou circunstância, e você vai trocar a frase inteira por apenas uma palavra. Tem que reescrever tudo, tá bom? E só mudar o que está em negrito. Na segunda questão, dá pausa e responde lá, porque essa questão é grande, né? Segunda questão. Pinte a figura que representa a frase abaixo. Na colônia de férias, Felipe participou de atividades cognitivas. Atividade cognitiva, eu não sei o que é. Atividade cognitiva relacionadas ao conhecimento. Então, qual é? Jogar tênis, no caso aqui é basquete, né?
Jogar basquete, estudo, palestras. Qual será aí que tem a ver com cognitivo? Vai lá, descobre o que é cognitivo. Ó, aqui, ó, segunda opção. E aí você vai pintar a figura certa. Já vou dizer para você que tem mais de uma certa. Página 43. Relacione a cena que representa um parque aquático. Qual é a cena aqui que representa um parque aquático? Aí você vai circular a cena correta. Quarta questão. Desenhe no espaço abaixo algumas atividades lúdicas de que você gosta. Que é mesmo atividade lúdica? Relacionada a jogos que visam ao divertimento mais do que qualquer outra coisa. Ah, legal! Então, você vai escrever aqui, você vai desenhar atividades, brincadeiras que você gosta de fazer. Aqui na segunda coluna, vem o estudo do texto. É o que você entendeu sobre esse folheto aqui, sobre o assunto que está no folheto. Então, quando a gente estiver trabalhando com o estudo do texto, é essa parte que nós vamos voltar a nossa atenção. Então, vamos lá. Estudo do texto. Primeiro, de que assunto trata o folheto? Segundo, responda as questões sobre o folheto. Qual é o nome da colônia de férias? Letra B. Quando ocorrerá a colônia de férias? Tá tudo lá na partezinha do folheto. Terceira questão. Relacione as alternativas de acordo com a legenda. 1, para exposições, oficinas e palestras. E 2, para atividades lúdicas. Tá lembrando que aqui é cada um desses dois? Se não, volta lá no vocabulário e volta lá no seu folheto. Então, vamos lá. Cineminha, teatro, boliche, turismo e parque aquático para se divertir e aproveitar o aprendizado de forma lúdica. O que é isso? Exposição, oficina e palestra ou atividade lúdica? Você vai escrever aqui 1 ou 2. Para aproveitar a experiência na colônia sem esquecer o desenvolvimento das habilidades cognitivas relativas às mais novas teorias, sempre de modo contextualizado. O que é isso? É exposições, oficinas e palestras ou atividade lúdica? Você vai escrever aqui ou número 1 ou número 2. E quarta e última questão. Em sua opinião, o folheto de que você leu informa venda de um produto ou faz os dois? Informa. Muito bem. Depois que você responder tudinho, aí sim nós teremos terminado a atividade de gramática e de português, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Tchau!